Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus caríssimos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada, ou até mesmo dessa nossa peregrinação, ainda que virtual, sobre a vida do Padre Júlio, a vida e a missão do servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi. Neste vídeo nós iremos tratar da fundação, né, e um pouco aí da missão da Congregação das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora e também daquela que é considerada considerada com justiça a cofundadora da congregação. Na verdade, Dom Carloto estimulou o Padre Júlio, pediu, incentivou ele para que fundasse também um ramo feminino dos sacramentinos. E Padre Júlio, no primeiro momento, ele relutou bastante, ele ficou preocupado, esperou um tempo, rezou, porque ele estava preocupado, né, em fundar mais uma congregação e agora um outro ramo feminino, porque a experiência que ele teve em Macapá, no norte do Brasil, né, a experiência de perseguição, né, de muitas calúnias, de grandes dificuldades, impregnaram nele, né, um pouco desse receio, né? Mas, de qualquer forma, ele, assim como Dom Carloto não negava nenhum pedido, praticamente nenhum pedido do Padre Júlio, o Padre Júlio também não negava nenhum pedido de seu pai, né? O seu pai, senhor, que era Dom Carloto, né? Por primeiro, Dom Carloto. Tanto é que o próprio Dr. Ivan, aqui nos artigos do Padre Júlio Maria no Norte, ele fala disso, né? Que em outubro de 1929, o Padre Júlio Maria de fato irá fundar as Irmãs Sacramentinas, que foi a pedido de Dom Carloto. Nós iremos ver isso com calma, também tratar da biografia da Madre Beatriz, a cofundadora das Irmãs Sacramentinas. Então tem aquele que incentivou, Dom Carloto, tem aquele que abraçou ali aquele pedido como sinal de Deus, como vontade de Deus, como um sopro do Espírito Santo, o Padre Júlio, e também depois a cofundadora. Vale lembrar que o Padre Demerval deixa bem claro que tanto a ereção canônica do Instituto, que depois vai se tornar a Congregação dos Missionários Sacramentinos, foi feita no dia 25 de março de 1929. Né? A solenidade da encarnação do Verbo. E no mesmo dia ocorreu a criação Erigimus et Instituimus. Então, erigimos e instituímos, aqui está no latim, né? Do Pio Sodalício das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Pois bem, mesma data. Então, falamos no vídeo passado sobre a Congregação dos Missionários Sacramentinos e agora das Irmãs, a fundação, os primeiros acontecimentos, a grande missão e carisma das Irmãs e também falar um pouco desta biografia da Madre Beatriz. Na biografia aqui do Antônio, no capítulo, nós vamos voltar mais, falar propriamente, utilizar esta biografia, que é o núcleo, né, o centro, a base de toda essa nossa jornada júlio-mariana. Já estamos aqui no finalzinho, vejam bem, né, praticamente no final.
nós vamos retornar a partir do vídeo no qual iremos falar do ano de 1930, né? O início da década de 30, que são as grandes perseguições em Manhumirim. Então nós vamos voltar nele em um outro momento. Pois bem, aqui no livro História dos Missionários Sacramentinos, também já caminhando para o fim dele, no capítulo 26, na página 267, o padre Demeval, então, fala da fundação das Irmãs Sacramentinas, não é? Ele diz que, então, Dom Carloto, vendo que o Pio Sodalício dos irmãos sacramentinos, dos missionários, caminhava de modo seguro, né, frutuoso, então ele começa a motivar o padre Júlio Maria para que pudesse fundar também o ramo feminino para a educação das moças, das jovens, e para estimular as vocações também no ramo feminino. Então, como eu já disse, aqui ele mesmo coloca, o padre Júlio relutou muito, mas, enfim, nos inícios de 1929, depois de muita reflexão, oração, ele então determinou a satisfazer as aspirações do Santo Bispo de Caratinga, Dom Carloto Távora. Uma vez que o padre Júlio se encorajou e se dispôs a lançar-se a nova fundação, de pleno acordo com ele, Dom Carloto, antes mesmo que tivessem aparecido as candidatas, erigiu, pronunciou e declarou ereto instituído o Pio Sodalício das Irmãs de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Então, é Deus mesmo que ia movendo, mostrando, aconselhando, dirigindo o padre Júlio Maria através do seu bispo, né? Era de fato ali um pai pastor e que soube, né, ser dócil ao Espírito Santo e mostrar a vontade de Deus para o padre Júlio Maria. Então, nós temos aqui na página 268, sempre da história dos sacramentinos, dos missionários sacramentinos, o decreto, né, de ereção que foi baixado em Caratinga, né, no dia 25 de março, como já foi dito, de 1929. Então, tem aqui a motivação para a fundação. Necessidade urgente de formar professoras católicas para a instrução religiosa nas escolas. Para isto, é necessária a fundação de uma congregação religiosa com esse objetivo. Interessante que a cofundadora terá esse carisma, né, de grande educadora, de grande professora, e carisma que foi observado desde a sua adolescência. Nós veremos isso na biografia. Não existe nenhuma congregação no Brasil cujas irmãs sejam reconhecidas pelo governo para lecionar nas chamadas escolas normais, que depois será fundado também, e Madre Beatriz ficará à frente da escola Santa Teresinha. Por isso, número 2, é oportuno fazer a fundação erigindo o Pio Sodalício para a consecução desse objetivo. Então ele está dando aqui, né, as razões, ele está fundamentando. 3, ele coloca 6, aqui tem 6 fundamentações. 3, pela sua faculdade ordinária, Dom Carloto erige e institui o Pio Sodalício das Irmãs em sua diocese. 4, desenvolvendo-se o Pio Sodalício, fará recurso à Santa Sé para elevá-la à categoria de congregação religiosa e agregá-la espiritualmente à congregação dos padres. 5, o Pio Sodalício fica sob os auspícios dele e de seus sucessores, Dom Carloto e os demais bispos, né? E 6, nomeia o padre Júlio Maria diretor espiritual e organizador da nova congregação, e o incumbe de compor as constituições e apresentá-las para aprovação. Então tá aí. É um cofundador também, né? E aí, com isso, ainda na página 268, no segundo ponto deste capítulo 26,
o padre Demerval vai falar, ele já passa para o encontro que o padre Júlio Maria teve com a irmã Beatriz, que a princípio estava como irmã consagrada na Servas de Maria, em Carangola. Nós veremos isso aqui com a biografia dela. Depois ele vai falar da chegada das primeiras irmãs. Aqui tem uma pequena biografia, bastante resumida, da irmã Beatriz. Temos aqui uma foto da irmã Beatriz. E fala de algumas características da vida espiritual, ela como cofundadora, como educadora, sua morte. Depois vem o capítulo 27, para falar o modo como a Sagrada Família via o padre Júlio Maria e suas obras. Então, aqui está bastante resumido a biografia da Madre Beatriz, mas é uma figura, é uma personagem que precisa de uma atenção maior. Por quê? Porque assim como o próprio, isso não é coisa da minha cabeça, né, obviamente, eu aqui só estou reproduzindo o que está na história, assim como o padre Demerval tem uma expressão bonita na página 275, ele diz: Madre Beatriz foi a segunda Santa Clara do padre Júlio Maria. A primeira foi a Madre Maria de Jesus, quando ocorreu lá a fundação das Cordemarianas. Então, tem aqui a foto da irmã Maria de Jesus, junto ao altar de Nossa Senhora de Lourdes, a cofundadora das Cordemarianas. Tem várias fotos dela aqui, tem uma foto dela também aqui. Falamos dela, citamos ela quando gravamos o vídeo sobre as Cordemarianas. Pois bem, por que uma Santa Clara? Então ele está comparando a história de São Francisco de Assis e Santa Clara, né? Aquilo que clara a importância de Santa Clara na vida de São Francisco e vice-versa. As amizades sobrenaturais, amizades santas. Então, o que foi Madre Maria de Jesus para o Padre Júlio lá no norte, nas Cordemarianas, e foi a irmã Beatriz para o Padre Júlio Maria em Manhumirim. Então, vamos lá. Vamos então seguir, porque a história, os inícios das irmãs sacramentinas, de Nossa Senhora, do Santíssimo Sacramento, o início mesmo se confunde com a própria vida da Madre Beatriz, né? Então, aqui tem uma pequena biografia de essa edição aqui. Ela é de 2018, tem 146 páginas. Foi escrita pela irmã Zeli de Paula, que é também uma irmã da Congregação das Irmãs Sacramentinas. Irmã Zeli nasceu em 1934, pelo menos até a publicação desta edição, ela ainda estava viva, ou está. Se estiver viva, está com certamente 91 anos, 90, 91 anos. Aqui está a irmã Zeli, que escreveu uma bela biografia, muito boa. Pois bem, então vamos lá. Eu, como sempre, separei alguns trechos para ir lendo e comentando com vocês e fazendo a conexão com outros escritos, com outros livros. Então, capítulo 1, Toda a Vida é Vocação, início de uma caminhada. A Madre Beatriz, ela foi então batizada, né, com o nome de Adelina Maria Frambeck, ou Frambeck, eu não sei a pronúncia, porque
Seu pai Carlos, né, Augusto, filho de alemães, né, imigrantes, e Marcelina Zaney, né, o filho de alemães imigrantes, e Marcelina Zaney, italiana, nascida em Trento, né. São aí os pais de Adelina, ou depois Madre Beatriz, seu Carlo Augusto e Marcelina Zaney. Então, ele de origem alemã, descendência alemã, e ela de descendência italiana. Então, eles imigraram para o Brasil em 1873. Né? Adelina, ou Beatriz, nasceu em 27 de novembro de 1896, na casa de seus avós paternos, que residiam na cidade de Paracambi, estado do Rio de Janeiro. Ela teve outras irmãs e irmãos. No dia 27 de dezembro, um mês depois, ela então foi batizada com o nome de Adelina, mas logo passou a ser chamada de Adélia, pela família, e praticamente o apelido substituiu o seu nome de Adelina, né? Foi meio que abreviado, e é próprio do brasileiro abreviar, né? Então, Adélia. Essa biografia tem várias fotos, né? Fotos de seus pais, a casa onde ela residiu, depois em Realengo, né? Eles mudaram para Realengo, moraram um tempo em Minas, depois voltaram para Realengo, no estado do Rio. Então tem várias fotos mesmo. Um trabalho muito bem feito da irmã Zeli, de Paula. Então, está aqui no início do ano de 1896, a família então havia mudado para Cascatinha, Rio de Janeiro, né, onde residiam. Depois foram para Recreio, Minas Gerais, como eu disse, né? Então, devido às más condições, às dificuldades, irão retornar para o estado do Rio. Pois bem, na página 11, falando do ambiente familiar, social e religioso, a irmã Zeli conta que o pai da Adelina, a Beatriz, o pai dela era protestante, sim, não era um protestante praticante, mas bastante averso, né, bastante crítico à Igreja Católica, e já sua mãe, uma católica fervorosa, piedosa, o senhor Carlos, né, proibia a sua esposa, Marcelina, de frequentar a igreja. Ela que conseguia pelo menos uma vez por ano para fazer a comunhão, aí a uma paróquia, uma igreja distante de sua casa, para fazer a comunhão. Pois bem, então, muitos anos depois, quando os pais de Adélia já tinham falecido, né, seu irmão João Carlos, escrevendo a então Madre Beatriz, muitos anos depois, e tecendo recordações sobre a mãe, assim se expressa. Veja o ambiente familiar, né? Novamente. Não é só como mãe que temos que admirá-la. Seu irmão João Carlos, escrevendo já para a Madre Beatriz. Também como esposa de nosso saudoso pai, porque é a ela que ele deve a salvação de sua alma. Aqui veremos uma espécie de Santa Mônica. O pai, ele não era tão ferrenho assim com as filhas, com os seus filhos, em matéria de educação religiosa, mas ele era mais firme com a mãe. Ao sacrifício de 25 anos de vida matrimonial, de trabalho, sem se divertir, nem mesmo se distrair, sempre fiel, sempre cuidadosa. Apesar da grande pobreza, nosso lar sempre limpo, atraente e, sobretudo, cristão de verdade. Pode crer, querida irmã, papai foi um privilegiado. Teve junto de seu leito de morte 2 santos.
a mamãe e o Padre Miguel. O Padre Miguel. Certamente, vamos, né, imaginar aqui, queira Deus, que o pai, o Sr. Carlos, possa ter se confessado, se arrependido, ter recebido, quem sabe, até a unção dos enfermos e, quem sabe, mais ainda, o viático, né, a Eucaristia. Então, a Adélia ouviu desde pequena discussões, contendas, desentendimentos dos pais sobre a religião. Estou aqui na página 13. Aliada à mãe na vivência da fé, dedicou-se desde cedo à prática da religião e participação na igreja. Como eu disse, pois o pai dela não proibia os filhos. Então, apesar das divergências religiosas do casal, em relação à educação dos filhos, era mais cordial. Depois, na página 13, vida oferecida pela vida, o germe da vocação. Aqui começa a vocação, o carisma, os sinais de toda a vida religiosa da Madre Beatriz. E aqui a irmã Zeli foi bastante feliz na colocação dela, que ela diz assim: Deus se serve de acontecimentos pessoais, situações e circunstâncias as mais diversas para manifestar seus apelos, a sua vontade sobre a nossa vida, vocação e missão. Cabe a nós estarmos atentas ou atentos para receber, acolher e responder diante desses sinais. Por quê? Porque a Adélia, com ela, deu um fato muito interessante que vai determinar o futuro dela. Ela diz assim: tinha apenas 8 anos, a Madre Beatriz falando. Mamãe achava-se mal e o médico havia dito que ela não superaria aquela crise cardíaca. Fiquei num verdadeiro desassossego e pensava comigo mesma: mamãe não pode morrer. Não entendo a vida, sem ela não posso viver. Corri para junto do oratório, no quarto dela, ajoelhei-me e pedi com todo fervor a Deus que não a levasse enquanto eu não fosse moça capaz de compreender melhor o que era o bem e o mal, e poder viver por mim mesma. E, num instante de profunda responsabilidade diante da vida, prometi a Nosso Senhor. Queria ser dele, viver para ele intensamente, ou seja, se consagrar de corpo e alma. Seria religiosa, caso assim me ouvisse. E Deus aceitou essa oferta desse coraçãozinho inocente, de uma ainda adolescentezinha. Então, a saúde da sua mãe estabilizou e ela viveu por mais de 30 anos. A mãe dela vai falecer em 1940. Vejam bem, claro, sempre teve uma saúde debilitada, complicações, mas viveu mais de 30 anos após essa promessa, esse pedido, essa súplica da Adélia. Então, a Adélia desde cedo se mostrou responsável e dedicada aos seus deveres, porque sempre ajudando ali a sua mãe, sempre com uma saúde debilitada, frágil, cuidava dos seus irmãozinhos, os serviços domésticos eram assumidos por ela e uma outra irmã. Então, assim foi um pouco do ambiente familiar da nossa Madre Beatriz. O cultivo da fé e da missão cristã. A Adélia só pôde fazer a sua primeira comunhão, aqui na página 16, em 1909. Então ela já estava com 13 anos de idade, mas graças a Deus fez sua primeira comunhão. No dia 15 de agosto de 1912, a Adélia ela ingressou para a Associação Pia União das Filhas de Maria. Veja o ideal, cujo ideal era o cultivo da devoção e espiritualidade mariana, eucarística e de comunhão frequente. Sobretudo aqui, a questão da espiritualidade mariana e eucarística, ela irá encontrar perfeitamente. Isso aqui foi a base para ela, sem dúvida, para depois ela ser superiora, cofundadora, superiora, diretora das Irmãs Sacramentinas.
cuja espiritualidade é esta também. A espiritualidade, a devoção a Nossa Senhora e a Eucaristia. Então, ela teve também uma oportunidade de aprender as lições de piano, né, de 3 professores, né, Abílio, Euclides e Cecília, que eram pianistas excelentes, né? Em 1918, com a epidemia, a gripe espanhola, né, que chegou também ao Brasil, então na sua família somente Dona Marcelina, veja bem, não contraiu a doença. O estado do Rio de Janeiro experimentou uma verdadeira calamidade mesmo. Então a igreja se mobilizou e aqui vem. As paróquias se organizaram para prestar assistência às vítimas, entre os mais pobres, dando a eles condições de tratamento, encaminhando aos hospitais os casos mais graves, né, mais urgentes. E aí, a irmã Zeli coloca aqui, a Adélia foi uma das que mais ajudaram, apesar de não gozar de boa saúde. Então sua dedicação foi alívio e esperança para muitos, né, que ali padeciam da gripe espanhola, daquela contaminação, daquela epidemia. Capítulo 2, chamado à vida religiosa consagrada, né, servos de Maria do Brasil. Então está aqui, Deus na sua pedagogia, com seus sinais, suas datas, foi conduzindo então a irmã Adélia para a congregação das Servas de Maria. Então em 1920, segundo parágrafo aqui da página 19, a Adélia estava com 24 anos. Né? Sente que chegou o tempo de realizar seu grande desejo de se consagrar a Deus, alimentado desde o pacto, né, desde sua oferta que fez com Ele, com Deus, o Nosso Senhor, aos 18 anos de idade. Né? Decide, pois, procurar uma congregação religiosa. Dona Odete, sua irmã, nos conta como Adélia confiou o segredo de sua vocação. Vamos lá. Um dia cedinho, Adélia me diz: Odete, vamos à missa. Vamos à missa? Sem entender por que queria como companhia, fui. Após a missa, ela me disse: quero te contar um segredo. Promete guardá-lo? Claro que sim. É que a minha vida, daqui a um mês, mais ou menos, vai mudar muito. Por quê? Perguntou Odete. Perguntei, desconfiado, qual seria a resposta. Desconfiando, qual seria a resposta. Vou para o convento, vou ser freira. Eu, que já esperava por isso, fiquei pensativa. Odete. Não está admirada? Pergunta a Adélia. Não se surpreende? Não, sempre esperei isso, diz Odete. Esperava essa notícia desde que você completou 21 anos. Será que lá em casa todos pensam como você? Perguntou Adélia, preocupada que os pais iriam. Porque no início os pais de fato ficaram meio que contra, preocupados, com receio, quase que proibindo mesmo, né? Literalmente. Odete responde, não sei, mas se não pensam, deveriam pensar. Ela riu e disse, eu gostaria bem que fosse assim. Ali mesmo na rua, ela me abraçou e me deu um beijo. Diz Odete. Quando comunicou lá em casa, foi um Deus nos acuda. Julieta chorou sem parar. Ela, quando tinha um problema, recorria somente a Adélia. Alberto não se conformava. Cecília estava inconsolável, pois sabia bem a falta que iria sentir. Alberto, logo de manhã, me perguntou, o que você tem dentro das veias? Perguntou para Odete, né? Porque Odete não ficou assim, não manifestou nenhuma surpresa ou nenhuma indignação. Deve ser sangue, não é? Respondeu Odete. Respondi bem tranquila. Eu pergunto porque foi a única que não deu a menor importância. Ah, eu já sabia, há uns 10 dias. A Adélia me pediu o segredo. Então ela esperou uns 10 dias para contar isso para a família toda, né? Houve um espanto geral. Ninguém entendeu por quê. Fui a primeira a saber. Só mais tarde entendi. A Adélia queria ter uma ideia de como a notícia seria recebida
em casa. Então, na família, ninguém concordou com a decisão de Adélia. Até sua mãe, mulher de fé, mulher piedosa, de oração, né, se opôs à vocação da filha. Claro que com o tempo depois viram que de fato era um chamado. E aí Adélia vai escolher então a Congregação das Servas de Maria do Brasil. E no dia 28 de abril de 1921, sofrida por deixar a família, mas cheia de esperança, parte para iniciar seu caminho vocacional. 1921. Né? Então começa a sua experiência de vida religiosa em Jacarepaguá, que é a cidade do Rio de Janeiro, com as Servas de Maria do Brasil. A vida lá em casa se normalizou. Aos poucos voltou à rotina. Todos os domingos alguém ia visitá-la no convento. No dia 3 de junho do mesmo ano, ela entrou para o noviciado. Fomos assistir à missa, seguida da cerimônia de vestição do hábito. Ela recebeu o nome de Irmã Beatriz e Túlia, sua companheira de Irmã Terezinha. Gostamos bem do nome escolhido, pois achamos Beatriz muito bonito, o nome. Então, logo no início de sua experiência no noviciado, Irmã Beatriz passou por uma provação. Foi encarregada de quê? Do serviço de sineira da comunidade. Tocar o sino pela manhã. Veja a responsabilidade. Então, ela tinha que acordar mais cedo, se preparar, fazer suas primeiras orações, certamente, e correr para o sino. Mas, problema, ela não tinha quem acordar ela, nem um despertador. Então, ela devia tocar o sino de manhã, na hora marcada para despertar as irmãs. Então, ela não tinha um relógio, né? Mas para isso devia subir em uma mesa, a fim de avistá-lo, né, o sino. Com receio de perder o horário e faltar com seu dever, levantava-se muitas vezes durante a noite. Preocupada, perdendo o sono, mas rezava, né? E o gesto de subir à mesa cada vez era exigente e cansativo. Muito responsável como era, suas noites eram mais vigílias, sem condições de um sono tranquilo. Isso por um longo tempo foi desgastante, mas ela se manteve fiel nesse dever sacrificante até o fim. É isso que vai também ajudar essas primeiras provações a forjá-la, a purificá-la, para depois ser a cofundadora, nada mais, nada menos do que uma cofundadora, junto com o Padre Júlio Maria. Então, a sede das Servas de Maria do Brasil era onde? Era em Minas. É a cidade que já foi citada aqui algumas vezes, cidade que se chamava e se chama Carangola. É onde eu nasci. Como a sede da congregação foi transferida, né, do estado do Rio para Carangola, e aí lá se firmou mesmo, não só estruturalmente, fisicamente, mas canonicamente, né? Irmã Beatriz, então, viveu o seu tempo de formação e seus primeiros anos de vida religiosa em Carangola. Então, ainda como noviça, começou a sua missão de educadora na Escola Normal Arthur Bernardes. Que o ginásio desta escola se chama, que tem um nome até hoje, né, de Regina Pacis, Rainha da Paz, que é o ginásio anexo à escola Arthur Bernardes, que até hoje fica bem ao lado, na mesma... Aqui até fala, né, o nome da rua. Nós temos aqui situada a Rua Marechal Deodoro 250. É a mesma rua e fica bem próximo, né? Poucos metros da Fafile, também se chamava Favale, depois Fafile, agora UENG, a Faculdade do Vale do Carangola. É onde também eu estudei nos anos de 2010 a 2012 e me formei em Geografia. Eu vejo nisso também muitos sinais de Deus, né?
Pois bem. Então, com relação à congregação das Servas de Maria do Brasil, teve início a fundação em São Gonçalo, que na época era um bairro de Niterói, em junho de 1917. E depois transferiu-se para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Porém, a eleição canônica do novo instituto foi realizada na Diocese de Caratinga, tendo a casa central permanecido em Carangola de 1921 a 1931. Mas na prática, como diz aqui, foi até 1946. Né? Então, o fundador, que depois irá perseguir o padre Júlio Maria, nós iremos tratar das perseguições ao padre Júlio Maria num vídeo especial, exclusivo para isso, né? É o padre Nino Minelli. A cofundadora foi Maria Cecília Juliana de São José. A congregação era agregada espiritualmente à Ordem dos Servos de Maria, que foi fundada em Roma em 1223. Pois bem, então, lá, irmã Beatriz, como noviça, irá trabalhar como diretora de 1927 a 20 de dezembro de 1929, né? Quando então deixará as servas para ir para a nova congregação que o padre Júlio Maria fundara em Manhumirim. Então, está aí. Tem muitas coisas sobre, graças a Deus, sobre a Madre Beatriz, porque ela vai falecer na década de 70, nós iremos ver. Então aqui vem missão de servir, mais um ponto aqui. Irmã Beatriz, durante 8 anos, exerceu com êxito a missão educativa nessa escola em Carangola. 8 anos, né? No capítulo 3º, ler e interpretar os sinais, a busca da vontade de Deus. Aqui diz a irmã Zeli. Certo dia, uma aluna interna surpreende a irmã Beatriz pela alegria com que ele dá a notícia da chegada de um novo padre para a sua cidade. Então, era uma aluna que era natural de Manhumirim, mas aluna lá do Colégio Arthur Bernardes. Então, um certo dia ela chegou lá toda alegre, exultante, dizendo: Irmã Beatriz, dizia-lhe, um grande missionário, um padre extraordinário chegou a Manhumirim. Então, falava com todo entusiasmo, né? E aí, irmã Beatriz, né, vendo aquilo como um grande entusiasmo de fato, começa a dar uma atenção maior. E aí vem um pouco da biografia do Padre Júlio, mais um sinal do apelo de Deus. Porque outras alunas também, outras pessoas começaram a falar para a irmã Beatriz sobre o Padre Júlio Maria de Lombardi, sobre o seu desejo, seu projeto de uma fundação, de uma congregação feminina para a educação em Manhumirim. Manhumirim, a Carangola, é bem próximo. E na página 31, mais um sinal. No início de 1928, Dom Carloto foi fazer uma visita à escola normal Arthur Bernardes e, encontrando-se com a irmã Beatriz, contou então, falou sobre o novo vigário de Manhumirim. Dom Carloto dizendo: a diocese, irmã, ganhou um tesouro na pessoa do Padre Júlio Maria. Falou de suas qualidades e dons, da nova congregação de missionários que tinha iniciado, o seminário. Então a irmã Beatriz ia colhendo aquilo com extrema alegria, boas notícias. Em setembro do mesmo ano apareceu no colégio um rapaz vendendo livros em benefício do seminário, também da tipografia. Então a irmã Beatriz contou: falou-me da nova fundação, das dificuldades enfrentadas, exaltou as virtudes do fundador, o que muito me impressionou. E sempre que tal moço ia a Carangola, chegava à escola e me procurava. Um dia, porém,
a visita tomou um caráter diferente. Disse-me o rapaz, José Alberto: sabe, irmã, o padre Júlio Maria resolveu fundar uma congregação feminina, a pedido de Dom Carloto, e eu pensei uma coisa que queria contar à senhora. Quando se falou em uma congregação feminina, pensei logo: irmã Beatriz, tem que vir para cá. Esse convite inesperado, indiscreto e um tanto atrevido, até me impressionou, diz a irmã Beatriz. Terá Nosso Senhor ouvido minhas queixas? Por quê? Desde quando aquela aluna começou a falar para ela, ela começou a se indagar, a questionar, interiormente. Será? Quem sabe? Não seria, de fato, a minha missão, meu carisma? Não será lá que Deus me quer? Já que é uma congregação com fins para a educação católica? Resolvi pedir a Deus um sinal e do fundo de minha alma, aflita e perturbada, fiz-lhe este pedido. Meu Deus, caso eu deva deixar a minha congregação, pela que está a se fundar, dá-me um sinal. Provar intensamente o sofrimento. Sofrimento. Dá-me, Senhor, forças, luzes, coragem para fazer somente a vossa divina vontade. Deus lhe deu o sinal pedido. Então veio grandes tormentos, grandes dificuldades, um clima de desconfiança, incompreensão se instalou entre as irmãs. Depois, informações dadas a Dom Carloto referentes à congregação das servas foram atribuídas, né, à irmã Beatriz. Então houve um certo desentendimento, um mal-estar entre a própria irmã Beatriz e Dom Carloto. Depois ele teve que ir lá, no início de 1929, né, numa visita à paróquia de Carangola, Dom Carloto encontrou-se com a irmã Beatriz para desvendar, né, esses problemas, colocar isso em ordem, e graças a Deus foi o que aconteceu, né? Então, um misto de sentimentos adversos a acompanhou neste ano de 1929, né? Entre sinais de Deus e as calúnias, as perseguições. Escreve a Madre Geral das Servas de Maria e no dia 20 de dezembro embarcou de trem para Manhumirim, conforme o combinado com o Padre Júlio Maria. Então, depois dessas dificuldades, de discernir bastante, de rezar, vendo ali todas as qualidades do fundador, vendo também as dificuldades que ele encontrava em Manhumirim, ela então resolve a escrever a Madre Superiora, a Madre Geral das Servas de Maria, e 20 de dezembro irá embarcar para Manhumirim, né? O relacionamento da irmã Beatriz com a congregação que deixara ficou um pouco estremecido, né, um pouco delicado, naqueles primeiros tempos, nos primeiros momentos, mas depois se retornou à fraternidade, porque quando a escola completou os 50 anos, mandaram um convite para ela, quase que obrigando ela a estar presente, e de fato ela foi, né? De fato ela foi, está presente. Então se normalizou. Então, capítulo 4, o novo caminho, rumo a Manhumirim, né? Congregação das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora. Então, irmã Beatriz chega a Manhumirim, duas religiosas e um seminarista estavam esperando ela na estação ferroviária. E aqui diz assim, a irmã Beatriz, né? A comunidade estava em retiro naquele momento, já dezembro de 1929, porque elas estavam em preparação para o noviciado que marcaria o início da congregação. Então a irmã Beatriz, ela fala da procedência de suas novas co-irmãs e do momento de encontro com todas elas, com o grupo. 6 eram minhas novas companheiras, 2 irmãs da congregação do Norte, filhas do Coração Imaculado de Maria, uma moça francesa que não aguentou o clima do Norte, uma ex-noviça da mesma congregação e 2 ex-religiosas das Servas de Maria, já minhas conhecidas. Após a apresentação, tivemos um pequeno recreio, um momento de lazer e entrosamento,
e tudo entrou em silêncio. Gostei daquela quietude. Então, graças a Deus, porque 4 dias ainda de retiro foi um grande presente de Deus para acalmar um pouco aquela grande tempestade na qual ela estava, por ter se desligado das servas de Maria. Então, o lema da Congregação Amor e Sacrifício encheu mesmo de entusiasmo o coração da Madre Beatriz. Então, nós temos fotos da residência provisória das irmãs, que ficava bem próximo mesmo ao seminário. Na página 41, um acontecimento fundamental para a Congregação das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora se deu na noite, e aí vem, de 24 de dezembro de 1929, pouco antes da missa de Natal, que naquele tempo, de acordo com a liturgia, devia ser celebrada à meia-noite, noite feliz. Cantada na celebração do Natal do Senhor, era também noite feliz, noite agraciada, pelo nascimento de uma nova família religiosa na igreja. 24 de dezembro de 1929. Então está aqui, registradíssimo. Às 22 horas, as 7 estavam na capelinha, aguardando o momento da realização do ritual que as introduziria canonicamente no noviciado para iniciarem a vida sacramentina. O fundador frisou bem o lema da congregação: amor e sacrifício. Iniciou a cerimônia rápida, singela, destituída de aparato externo. No início de cada uma, porém, quanta emoção, quanta grandeza, desejos e resoluções sinceras. Tem a ata da primeira vestição, com a letra da irmã Beatriz, em livro provisório, a ata de cerimônia de ingresso no noviciado assinada pelas 7 noviças. Aos 24 do mês de dezembro de 1929, após os exercícios do retiro espiritual, teve lugar na capelinha provisória da comunidade a tomada de hábito das seguintes candidatas: Irmã Maria Judite, Irmã Maria Cecília, Irmã Maria Terezinha, Irmã Maria Paulina, Irmã Maria Margarida, Irmã Maria Joana, Irmã Maria Beatriz. O ato foi presidido pelo nosso pai fundador, o reverendíssimo Padre Júlio Maria, que dirigiu aos noviças belas palavras de encorajamento e de entusiasmo, como era próprio dele, coragem, avante, mostrando-lhes a influência decisiva que o noviciado desempenha na vida religiosa. Para constar, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelas outras noviças. Manhumirim, 24 de dezembro de 1929. Bom, então está aí. No dia 10 de fevereiro de 1930, as noviças alegres se transferiram para a nova residência, uma casa de família ali, adaptada, tudo pequeno, precário e pobre, como sempre foi assim nas fundações do Padre Júlio Maria, mas arranjada com gosto e com muito entusiasmo. Ganharam ali tudo o que era necessário para montarem a casa e também a escola, onde se daria então o início das suas funções, missões, trabalhos apostólicos. No dia seguinte, no dia 11 de fevereiro de 1930, festa de Nossa Senhora de Lourdes, que era a grande devoção do Padre Júlio Maria, foi celebrada a primeira missa naquele pequeno espaço que daria origem à Casa-Mãe. E a primeira escola da congregação, escola normal, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então ali, o berço da congregação das Irmãs Sacramentinas estava ali instalado. Então ali também será a Casa-Mãe, onde a Irmã Beatriz vai viver, trilhar o seu caminho espiritual, dar suas orientações, ter os seus sofrimentos próprios, suas dificuldades,
com as filhas espirituais, com as alunas, com o próprio fundador, né? E ali ela vai conduzir a congregação por 37 anos. 37 anos. No dia seguinte, então certamente dia 12 de fevereiro, o padre Júlio Maria, o fundador, nomeou a irmã Beatriz diretora também da escola. Além de cofundadora, é também diretora da escola. Pois bem, depois vai falar o selo da obra de Deus, que é a cruz, aí a grande perseguição que o padre Júlio vai sofrer por conta da congregação, algumas calúnias aí, que nós vamos contar, como eu já disse, num próximo vídeo. A irmã Beatriz, aqui na página 65, no capítulo 6, fala do perfil da cofundadora. É uma marca na sua vida, né? A vontade de Deus. É a marca de sua vida. A vontade de Deus. Tu és o meu paraíso. Ela dizia, né? Então ela tinha um amor muito grande, né? Pela arte, pela beleza. Uma pianista também, né? Ela queria sempre proporcionar às irmãs lugares que favorecessem ao descanso e à oração. Contemplava muito a Deus através da criação. E ela então, como tinha dons artísticos, na página 80 vai falar sobre isso, ela chegou a construir uma ermida para a Imaculada Conceição, um Cristo branco com a Via Sacra. Ela também fazia desenhos, né? Aqui na página 67 tem desenhos de uma cruz, desenhos aqui de um barco à vela, em alto mar, certamente algo que se remete à vocação. Era uma madre firme e exigente, bondosa e enérgica. Algumas características que a irmã Zeli fala sobre ela. Bom, sombras, contudo, né, como todo ser humano, Madre Beatriz tinha limites e fraquezas. Isso é importante ver também, assim como era virtuosa, como era bastante de oração, mas tinha suas dificuldades, como o Padre Júlio também tinha, né? Seus momentos de fragilidade, e às vezes falava um pouco mais alto, faltava um pouco com a compreensão e a paciência para com algumas irmãs, então às vezes se mostrava fria, distante, indiferente a algumas situações. Então isso deixava transparecer certa antipatia, dizia uma irmã, mas a gente percebia que ela lutava contra esse sentimento. No relacionamento com as irmãs, disse outra, por vezes se percebia certa parcialidade, sendo severa com umas e condescendente com outras em situações semelhantes. Mas, diante de tudo isso, se via ali uma alma bastante educadora, pedagoga mesmo, né? É próprio da formação humana. Capítulo 7, missão de cofundadora. Ela dizia, né, sempre repetia para as irmãs, irmã não foi feita para ficar em vitrine. Assim como ela foi bastante influenciada, motivada pelo Padre Júlio, ela também motivava suas filhas espirituais. Pois bem, nós vamos então encerrar por aqui, meio que uma primeira parte sobre as irmãs sacramentinas e também essa primeira parte da vida da irmã Beatriz, né, da Madre Beatriz, a cofundadora. Temos aqui praticamente algumas outras páginas para narrarmos sobre a Madre Beatriz, mas para não estender mais, faremos um segundo vídeo sobre essa história cativante, santa, com dificuldades, com quedas, com fragilidades, mas com muitas virtudes, com desejo árduo de buscar a vontade de Deus. Uma madre firme, como diz aqui, exigente, bondosa, enérgica, mas, assim, o próprio Padre Júlio também teve algumas dificuldades com os seminaristas, com padres, pedia perdão, se reerguia, levantava. Madre Beatriz, a mesma coisa.
Os dois também tiveram dificuldades, entre eles, nós veremos isso no próximo vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão do Padre Júlio Maria. A bênção de Deus, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.